Muito bem, a partir de agora chegando com mais uma edição do nosso encontro Mulheres com você, aqui na Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez e aproveitar inclusive as temáticas deste mês de abril. São muitas as cores que evidenciam, que levantam bandeiras importantes e entre elas, abrindo o nosso programa de hoje, vamos falar sobre o Abril Verde. Você sabe o significado do Abril Verde? Ele direciona o olhar para a saúde do trabalhador, para a segurança do trabalhador. E aproveitar esse assunto, esse mês então com Abril Verde, o meu convidado aqui, o Thiago Dalla Rosa, que é técnico sênior, palestrante e professor e um ativista dessa temática, segurança Exatamente. no trabalho. Thiago, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, Denise. Obrigado pela oportunidade de novo estar aqui. Pois é, e como é bom termos as cores, como é bom, por exemplo, abrir um programa como esse aqui na TV Galega para evidenciar esse assunto, a segurança no trabalho. Em pleno 2025, ainda temos, infelizmente, o registro de pessoas que perdem a vida ou que se comprometem com essa falta de segurança no seu ambiente de trabalho, né, Thiago? Isso é uma luta muito grande que a gente tem e culturalmente mesmo eu costumo dizer que o Brasil é um país que não tem uma cultura de prevenção e continua não querendo ter, né? Então, é um trabalho que nós estamos recém começando. Eu fiz um vídeo outro dia sobre o maior acidente da história do circo do mundo, por exemplo, né? Foi no Brasil, aconteceu em 62. Depois de um acidente desse, nós tivemos repetidas situações como a Boate Kiss de novo, né? As pessoas não sabiam como sair. Culturalmente, mesmo depois de uma tragédia, o Brasil ele não aprende. Hoje nós temos praticamente 100% dos prédios, condomínios e escolas também fora da lei. Então isso é algo cultural que a gente não vê nenhuma campanha de televisão. Nós temos a TV Galega, a CBN, são canais que nos abrem caminhos, mas a gente não tem campanhas em relação a isso. Eu acho que esse negócio de cultura de prevenção ainda no Brasil está rastejando, está começando. E assim, Thiago, o que a gente também observa é que muitas vezes são apenas manchetes. Acontece uma tragédia, vem à tona as falhas depois do acidente e aí sim se cobram das autoridades, se cobram das empresas, se cobram mudanças, posturas diferentes. Isso. Mas o tempo passa, quando a gente se dá conta, caminhamos para a mesma situação que reflete essa falta de segurança. A quem cobrar? A quem buscar então uma solução? O que fazer para mudar essa realidade, na tua opinião? Certo. Bom, o Brasil tem em torno de 3 milhões de empresas hoje e 2.500 auditores fiscais para começar. Então, tem até uma música do Das Aranha nossa aqui que fala que não acredite que sem você não haverá mudança. Sem você não tem mudança. Então, Ai, Denise, eu me perdi um pouquinho. Essa questão de não ter a mudança sem você, então chama para mim, chama para você, chama para nós essa responsabilidade. E muitas vezes vem também do próprio trabalhador, Thiago, essa falta de segurança, esse não querer também multiplicar um ambiente seguro quando ele, por exemplo, dispensa os equipamentos de segurança, quando ele acha não ser necessário, de repente, com ele um cuidado a mais, um zelo a mais? No fundo, eu fiquei pensando o seguinte, Denise, o equipamento de segurança realmente, se você vê no fundo, ele não é uma coisa confortável. Mas é necessário. É necessaríssimo. Se você pegar nos anos 50, o cinto de segurança dos automóveis, por exemplo, era só na cintura. E a Volvo desenvolveu o cinto 5 pontas na época. E depois foi feita uma campanha tão grande dizendo assim, olha, o cinto 3 pontas, ele acaba com 90% das mortes no trânsito. Então, eu acho que o que precisa é a gente fazer mais campanha, conversar mais sobre isso, porque isso são áreas... Eu vim de uma cozinha, eu vim de umas áreas que, por exemplo, essas informações que a gente tem hoje não aparecem em lugar nenhum. As estatísticas de segurança no Brasil hoje, o nome da minha palestra é Guerra Silenciosa, porque o que acontece no Brasil assim, é uma coisa que não poderia se normalizar nunca. Nunca. Então esse fato do EPI, que nem a gente estava falando, se você dirigir um carro sem cinto de segurança, é inevitavelmente dizer que é muito mais confortável. Você dirigir uma moto como os americanos, que usam aquele óculos na cabeça, livre, aquilo é maravilhoso, realmente é melhor. Então o equipamento, ele é uma coisa que não é um pouco desconfortável. Você pega a jugular de um capacete, por exemplo, de um trabalhador que fica o dia inteiro segurando aqui, não é uma coisa. O acidente é uma coisa tão desgraçada, Denise. Eu bati meu carro em 1999 a última vez.
Nós estamos em 2025, olha que interessante isso. Eu estou há 26 anos botando um cinto de segurança no meu carro e não me acontece nada. Isso é um problema. O acidente é uma coisa que pode acontecer em segundos, como pode nunca acontecer. Se você pegar, por exemplo, eu costumo dizer, bem para explicar de uma forma bem simples, só para vocês pensar comigo. Você pega uma parede de 3 metros de altura por 3 de largura, para pintar essa parede. Dentro da lei, o que precisa? Vamos lá, um exame médico, que já é caro, um treinamento, tem que ter um psicólogo para fazer o exame psicossocial também, tem que ter equipamento bom, condição boa de seguro e um resgate. Ou seja, isso aí envolve muito. Aí você pega essa parede de 3 por 3 e você conversa lá com o Tiago e com o Matheus, que fazem isso há 20 anos, com um tonel e uma tábua no meio. E o cara nunca caiu. Ou seja, se você fizer um serviço desse hoje dentro da lei, ele vai custar 15 mil. Se você fizer com o Tiago e com o Matheus, vai custar 5. E a gente tende a ir por mais. E aí tu vai querer conversar com o rapaz aquele, tem que fazer na lei. Isso é bobagem, nós estamos há 20 anos fazendo isso, nunca aconteceu nada. Então é complicado isso, né? Eu conversei com você também, eu vim de uma cozinha, eu sou um ex-chefe de cozinha. A gente aprendeu que quando eu passo quiboa no meu banheiro, aquela quiboa sai do prato de comida, porque é aquilo ali que eu vendo. Quando a gente tem segurança do trabalho, normalmente a gente vê empresas de pequeno porte, alguns empresários pequenos adquirir uma empresa, eles não sabem realmente o que tem que fazer. Olha, por exemplo, esse lance do psicossocial agora, os problemas de psicólogos nas empresas. Isso é um custo que as empresas vão ter que ter agora, que não estava dentro do checklist deles. E até para deixar a par quem nos acompanha em casa, essa questão é porque em 2025 passa a valer uma nova recomendação, um novo olhar dessa segurança do trabalhador no ambiente de trabalho, justamente prezando pela saúde mental dos trabalhadores. Isso. A partir desse ano, as empresas passam a também se comprometer justamente a investir, a cuidar mais da saúde mental dos trabalhadores. Isso, né? Exatamente, porque agora se viu que não é só uma doença pulmonar em relação a respirar uma fumaça, um braço quebrado, mas tem a mente humana, né? E isso envolve muita coisa, como eu disse, envolve desde o dono da empresa, lideranças, e liderança bem treinada, esse é um problema muito corriqueiro nosso. Você tem um líder que tem às vezes 2, 3, 4, 5, 10 trabalhadores que tem problemas homéricos às vezes dentro de casa e tem que saber lidar, então é difícil. E como a gente conversou anteriormente, você chegar para um ser humano, as empresas hoje são responsáveis pela parte psicológica do trabalhador. Então nós vamos ter que ter muito cuidado, porque hoje você chegar para uma pessoa e dizer o que você tem, o que você precisa, o que eu posso fazer por você, é isso que tem que ser feito. Mas a gente tem que cuidar porque nós somos um poço de emoções e a gente pode derrubar muita coisa. Então isso é um caminho que está só começando nas empresas. Deixar claro que toda missão que eu tenho como segurança do trabalho não é nunca apontar erro e ficar dizendo isso aqui é uma bagunça, porque isso não vai levar a nada. Toda discussão que a gente tem é pegar na mão das pessoas, Denise, e dizer assim, nós temos um problema sério que está matando, mutilando, e a gente tem que sentir empatia na hora que a gente vai ter uma oração. Eu acho que oração, na real, é prática, sabe, Denise? Eu tenho até vergonha de pedir alguma coisa em oração, às vezes, porque eu tenho o dia para praticar. Então, eu acho que é isso. Eu comentei anteriormente já que eu fui uma vez avisar uma família que o rapaz morreu. Era meu aluno. E aí você chega numa casa e o RH tá ali e a Polícia Federal tá ali, porque foi numa avenida, uma rua federal, e você chega na casa e você vê uma viúva já na tua cara saindo assim, sabe? E tu olha assim, meu Deus, e o rapaz do RH pegou na minha mão e falou, deixa comigo. Eu falei, tamo junto. E de repente, Denise, sai 2 meninas, uma de 11 e 12 anos de dentro da casa. Então isso reflete uma dor tão terrível que parece que assim, se a gente não sentir, a gente não vai dar importância. Agora, você enterrar um filho, um marido, 2 meninas olhar para a vida e dizer assim, o papai não vai voltar mais. Isso é uma desgraça que não tem tamanho, isso acontece todo dia, toda hora, e não comove ninguém. Às vezes eu olho assim, parece que a dor é o único remédio. Eu fiquei pensando que a linguagem do amor ela vai até um ponto, mas você chega para um rapaz hoje que anda que nem um maluco de moto
E tu tá dizendo, meu irmão, vai devagar, você é importante para alguém, tu tem uma mãe em casa, o cara vai mandar você para aquele lugar. E o que conserta uma pessoa dessa, eu vi isso um pouco nas minhas meditações também. A dor tem uma função muito importante às vezes na vida da gente. Porque quando tu pega um motociclista ou alguém que não aprende, quando o cara se quebra inteiro, que ele se consome de tanta dor e pânico, desespero, não precisava ser assim. Né? Então, nós tivemos um acidente em Penha agora, e simplesmente o rapaz pegou a moto, ultrapassou um ônibus contramão. Hoje uma moto andar contramão é normal. E se você buzina, eles ficam bravos ainda. Então, a única coisa que a gente fala, e no final, é a conduta do ser humano. Eu gosto de usar uma frase, você é pessoa importante na vida de alguém. Quando a gente é importante na vida de alguém, a gente tem a responsabilidade de andar na linha. E andar na linha te mata, Denise. Você tá direitinho com o teu carro bonitinho, como aquela menina tava de moto, de repente vem uma pessoa na tua frente e acaba com a tua vida. Eu acho que a gente tinha que sentir mais a dor das pessoas. Saber que todo dia alguém sai de casa para ganhar vida e encontra morte, mutilação e doença. Trabalho é assim. Um trabalhador morre a cada 3 horas no Brasil. Nós temos um acidente a cada 8 segundos. A gente vive uma tragédia diária. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é uma coisa que me consome, sabe? E assim, a gente ainda costuma muito pensar em trabalho na construção civil, achando que apenas está ali a maior preocupação ou a maior insegurança para os trabalhadores. Mas temos outros setores também Sim. que colocam, infelizmente, os seus trabalhadores nessa linha de frente, nessa falta de segurança. Então, é um pensar, é um aprender com um mês como esse, o Abril Verde, para justamente começar a partir de agora. Se ainda não tem essa cultura, a partir de agora, implantar isso na sua própria empresa. E começar por onde? Para quem ainda não se deu conta e quer a partir de agora fazer o certo, começar por onde? Isso não só as grandes empresas que já têm uma estrutura para isso, mas aquelas pequenas empresas que querem também preservar a saúde dos seus trabalhadores. Começar por onde, na tua opinião? Só para falar aquele comecinho que você falou, nós temos 3 mil mortes de acidente de trabalho por ano no Brasil. Dessas 3 mil mortes, 500 são da construção civil. Nessa faixa aí. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma empresa, ela precisa de um técnico. Nós temos técnicos de segurança. Eu falei outro dia para o trabalhador numa obra que eu fui, ele estava meio bravo com a gente, eu falei, nós que somos trabalhadores, somos pessoas simples, não tem ninguém por vocês. O técnico de segurança é um cara que está aqui por vocês. Usa ele, chama ele. Eu conversei com um engenheiro outro dia. Uma empresa com grau de risco 3, que é altíssimo, ela precisa de um profissional de segurança, um técnico, depois de 100 funcionários. Ou seja, a gente está totalmente defasado. Hoje, um menino que vai estudar segurança do trabalho, ele começa com 40, 50 alunos, no meu caso, termina com 9, hoje só estou eu aqui. Você paga R$2.500, R$3.000. O técnico de segurança em Santa Catarina não tem sindicato, não tem piso. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de CIPA? CIPAT? CIPAT, quando o rapaz se forma na CIPA, ele é eleito, ele tem 2 anos de estabilidade, Denise. Tu já ouviu falar disso? Já ouvimos falar e temos aqui na nossa região movimentos fortes para isso. Empresas investindo e dando aquele tempo necessário para depois a equipe formada também ir ao encontro de levar essa informação, repassar, multiplicar para os seus funcionários. Agora, o que acontece? Por que na CIPAT, o eleito da CIPA, ele tem 2 anos de estabilidade de emprego? Para ele poder brigar e cobrar do empregador dele. Nós, técnicos de segurança, nós entramos... Qual que é a função de um técnico? Instruir o empregador do que tem que ser feito para não se machucar. Então, a gente, como agente profissional, você chega numa empresa, de uma pessoa que te contratou, e tu olha para ele e diz assim, olha, cara, você tem que gastar um pouco mais aqui, aquela parede está caindo, o pessoal lá está sem máscara, daqui a pouco o técnico vai dançar. Então, nós temos uma força muito pequena. Eu tenho um amigo meu que foi embora para a Espanha, técnico de segurança. Eu tenho um que está agora em Garopaba com uma pousada. Eu tenho um agora, o Serjão, que está com um lanche da hora ali, né, Serjão? Ou seja, as pessoas não querem trabalhar com isso. Mas você não desistiu, não, tens porque uma missão. Eu acredito... A gente já observou isso em outras oportunidades, outras conversas. Tens uma missão aqui de realmente passar para frente e dar voz a esse assunto. E tu sabe o que mais me pegou quando eu comecei a trabalhar com essa galera? Eu comecei a lembrar do meu pai. Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida, eu pequenininho no colo de uma tata nossa lá, e meu pai saindo com uma bota branca de borracha para um frigorífico. O meu pai foi peão a vida inteira. Hoje ele tá bem, tá com um apartamento em Balneário, botou 50 mil de dente, né, pai? Coisa boa ver meu pai bem. Mas meu pai foi peão a vida inteira. Ele foi
torneiro mecânico, minha mãe foi cabeleireira, meu avô foi açougueiro. Então, quando eu olho para um peão, que a gente conversou já, o peão é aquele que vai a pé. É uma linguagem que eu até acho meio chula, mas assim, quando eu olho para um trabalhador, eu olho ali e digo, cara, aquele cara é o meu pai no passado. Eu tenho um respeito pelas pessoas simples, porque o cara que é simples, que é pobre, entre aspas, a gente acha que não tem vantagem nenhuma, mas a dificuldade que esses caras têm na vida deixa uma pessoa forte de um jeito que pessoas que nascem num berço de ouro, eu digo que dificuldade fortalece as pessoas e facilidade fragiliza. Quando eu vejo as histórias aí de gente que vem do Nordeste para trabalhar aqui, às vezes gente que só tem o almoço, gente que caminha quilômetros para chegar na empresa. Eu vi aquele filme aquele dia do Will Smith, A Procura da Felicidade, que ele dorme num banheiro com o filho. Eu acho, Denise, as histórias mais lindas da vida vêm de uma pessoa simples. Você não se emociona com uma pessoa que nasce num berço de ouro, que passa o dia inteiro numa clínica que toma um uísque no final do dia, como a gente via nas novelas dos anos 80. Que a grande maioria tem esse outro lado, tem esse lado verdadeiro da vida como ela é, a vida real no dia a dia, né? O esporte, se você for ver hoje, todos os esportistas, músicos, todos saem de uma origem mais simples. Então eu tenho um amor por essa turma. Tiago, hoje você está conosco aqui na TV Galega, mas para quem quiser te acompanhar nesse dia a dia, quiser também levar, por que não dizer assim, as tuas palestras para o ambiente de trabalho, ensinar e aprender contigo. Sim. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Até porque nesse ano 2025 você está vindo com tudo, para justamente até poder colocar em evidência ainda mais o seu trabalho, né? Senhoras e senhores, nós temos o nosso Instagram, que é o Oficial Dalla Rosa, Oficial Dalla Rosa, com 2 L's. Chama a gente, nós temos uma linha importante, fazer a pessoa pensar por si própria é muito importante, através de dados estatísticos, fazer as pessoas refletirem, e isso que faz transformar, fazer a pessoa pensar e de repente dizer, poxa vida, realmente se eu não tiver uma atitude eu vou acabar sofrendo. Então quando você é muito estúpido, tenta enfiar alguma ideia goela abaixo numa pessoa, eu acho que não é por aí. Então nós conseguimos fazer as pessoas pensarem por si próprias, dizer que você é a pessoa mais importante da vida de alguém, que tem gente que te ama muito, que a gente tem meio que obrigação de se cuidar. Eu costumo dizer, se você for um chato, estúpido, que ninguém gosta de ti, e se tu for embora do mundo amanhã, os caras vão soltar foguete, aí você pode fazer o que você quiser. Mas quando você tem um pai, uma mãe, uma pessoa que gosta de ti, porque olha, a coisa mais triste é você entregar uma notícia de uma morte, de uma pessoa que foi, saiu e não voltou para casa. Isso aí. Para poder finalizar, eu sei que tem vontade de deixar um beijo especial para quem nos acompanha, para quem especialmente, Tiago? Queria dar um beijo para minha mãe, meu anjo da guarda, um beijo para minha irmã, que é o dia mais feliz da minha vida, até hoje, e para Dudinha, para Isa e para Jujuba, as minhas afilhadinhas, as mulheres da minha vida. Que lindo. Obrigado. Muito obrigada. E para você, muito obrigado, Denise. Obrigada, e para quem nos acompanha também aqui na Imagem da Cidade. Sempre bom tê-lo aqui conosco. Quando voltar para Blumenau, mais uma vez uma agenda já reservada para a gente dar sequência nessa conversa. Obrigada, tá? E parabéns por essa linha que você realmente assumiu, por essa campanha que você levanta todos os dias, não só nesse mês, que a gente sabe. É o ano inteiro realmente de muita conscientização. Obrigada, tá? Obrigado, Denise. Muito obrigado. Isso aí. Intervalo comercial na sequência tem mais uma temática. Nesse mês de abril, estamos também no Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. É o nosso próximo destaque. Eu volto já.